Pelada está aqui hoje com Jairzinho Furacão. Queria saber qual a importância do João Saldanha na sua carreira. Eu vou te dizer qual é a importância do João na minha carreira. Eu comecei na categoria juvenil do Botafogo no ano de 61. Fui campeão no ano de 62, fui bicampeão. No ano de 63 fui tricampeão e convocado para a seleção brasileira. E ao voltarmos justamente desse Pan-Americano, o Saldanha, com a inteligência adequada, que sempre foi um dos pontos fortes dele, de visibilidade dos craques dentro do Rio de Janeiro e do Brasil, ele já nas suas colocações, nas suas exposições em relação ao futebol carioca e brasileiro, ele já dizia, já está surgindo um novo Garrincha. O Botafogo não precisa ficar preocupado, que já tem um verdadeiro substituto do Garrincha, que chama-se Jair. Eu era Jair, eu não era Jairzinho. E na sequência, tivemos momentos extraordinários, ele sempre nas suas observações e nas suas colocações dentro da sua parte como comentarista, sempre exaltava não somente eu, mas os outros jogadores do Botafogo, mas eu era sempre a peça principal. E aí tive a grande oportunidade de conviver com o Saldanha como treinador, que foi justamente na Copa do Mundo de 70. Já que em 66 o Brasil sofreu um tropeço muito drástico em Londres, o Brasil foi desclassificado. Já na primeira fase o Saldanha já dizia, o Brasil foi mal montado com Feola e etc, etc. E na sequência, para a classificação do Brasil para jogar 70, o Saldanha já se mencionava como o primeiro homem e primeiro cidadão formado e capacitado para ser o líder. E ele mesmo dizia, eu não entendo por que esses treinadores atuais não querem assumir a titularidade da seleção brasileira. Mas eu já estou preparado para assumir. É só questão de tempo, quando o presidente da CBD decidir. E além disso, ele botava a mão aqui no bolso, já tinha um papel, além disso eu já tenho as minhas 22 feras. E foi se passando o tempo, até que chegou a semana que a CBD tinha que anunciar a sua comissão técnica para jogar a classificação para a Copa do Mundo em 69. E ninguém se pronunciou e ele foi convidado, ele assumiu, e ao assumir ele falou, olha, o que eu falei é toda verdade. Eu já tenho aqui, tá, na minha pauta, as 22 feras. E assim ele procedeu, convocou todos nós, eu fiquei incluso entre eles, e na nossa apresentação, foi lá no Retiro dos Padres, ali em São Conrado, ele parabenizou a todos nós que comparecemos ao compromisso de servir o futebol brasileiro. Ele, agradecendo, falou, pô, eu tenho confiança em vocês, vocês poderão responder totalmente o que eu desejo para melhorar o futebol brasileiro e recuperar o prestígio do futebol brasileiro. E estávamos sentados, ele falou, olha, tem um ponto aqui muito importante, que eu vou estar falando para vocês. Vocês são as minhas 22 feras, mas os meus 11 feras são esses aqui que eu vou anunciar para vocês, 22 que aqui estão. E após eu anunciar, e digo a vocês, esses 11 feras só serão substituídos por motivos que é normal no futebol, ou expulsão ou contusão. Fora disso, eu não vou mudar ninguém, que eu tenho confiança nesses 11 feras. E digo para os outros que aqui estão presentes, se vocês não estiverem de acordo, pode voltar para o seu respectivo quarto, pegar as malas de vocês e voltar aos clubes de vocês. Isso é um dos pontos importantes e maravilhosos que eu tenho que parabenizar esse grande sábio, que eu não sei porquê, foi injustiçado por uma perseguição maligna que existe justamente dentro do critério humano do Brasil. E tem outros pontos que eu posso colocar para você também, para todos vocês que estão me ouvindo, da qualidade do Saldanha. O Saldanha
um verdadeiro homem. Primeiro, um verdadeiro homem de um caráter excepcional, de uma personalidade excepcional também e de uma postura invejável. O Saldanha era aquele que dizia a verdade na cara de qualquer um e não temia ninguém. E você acha que se ele tivesse sido mantido como técnico da seleção de 70, ele também seria campeão? Evidente que ele seria campeão. Se você fizer uma reflexão da mudança que existiu com a introdução do Zagallo, são poucos. São poucos. E eu te digo, ele tirou... o Zagallo tirou o goleiro, né, e botou o Félix. Conservou o Carlos Alberto. O Zagallo, na sequência, botou o Brito e botou o Piazza e tirou o Rildo e botou o Marco Antônio, depois o Everaldo. Depois continuou Clodoaldo e seguiu Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e depois teve a inclusão do Rivelino, nada mais do que isso. Então seria, de qualquer maneira, o Saldanha também seria tricampeão do mundo. E para terminar, você foi o cara de 70? Vocês é que podem dizer, eu não posso dizer. É você ver o que está escrito, o visual, a visibilidade e o que está escrito. Quem que em 70 fez mais gols do que eu? Quem é um jogador de uma Copa do Mundo que fez gol em todos os jogos até hoje? Sabe quantos jogos foram em 70? Vamos ver se você sabe, está me entrevistando. 6. Vamos ver se tu lembra. Foram 6 jogos. Jairzinho fez quantos gols? 6, 7. Qual era o número da camisa do Jairzinho? 7. Então, o que eu posso dizer é, até hoje ninguém conseguiu me superar, entendeu? Não é superação por acidentariamente, não. É superação por qualidade. Você vê, desde o primeiro jogo do Brasil e Tchecoslováquia, eu já fiz 2 gols monumentais. Dei um lençol no Vitor, depois saí driblando todo mundo e na sequência eu fui fazendo os gols. Eu fiz o gol mais importante do título do Brasil, que foi contra a Inglaterra, entendeu? E que acabou esse jogo e a própria imprensa escrita, falada, escrita, televisada, dizia, já é o candidato a ganhar o título e que não faltou, que ganhou o título. E eu fui fazendo gol em todos os jogos, que deu a tranquilidade a todos nós brasileiros. E quem é que inventou o furacão? Quem inventou o furacão? José Geraldo de Almeida, o único cronista, jornalista, cronista, e que não botava defeito de jogador de futebol, e sim elogiava. E quando eu fiz o segundo gol contra o Uruguai, ele dizia, poxa, parece até o furacão. E aí ficou gravado Furacão até hoje. Valeu, meu amigo. Tamo juntos. Curto e grosso, qual a importância do Saldanha na sua carreira, na sua vida? O Saldanha acabou por exemplo, com o bairrismo, né, nos anos 70 no futebol brasileiro, né? Uma época que não existia Campeonato Brasileiro. O Brasil estava precisando de alguém diferente, uma renovação para ser treinador da seleção brasileira, principalmente após o desastre na Copa da Inglaterra, né, que foram convocados 44 jogadores, né, vários não foram cortados no meio na viagem para a Europa, enfim, uma bagunça total. E é uma responsabilidade muito grande, né? O Zagallo tinha treinado o Botafogo em 57, que foi campeão carioca, do qual meu pai já fazia parte da comissão técnica. E quando ele foi convidado por, se não me engano, João Avelange e Paulo Machado de Carvalho, que eram os presidentes do conselho da CBD, na Confederação Brasileira de Desportos, teve muita coragem, né, de assumir. E logo de cara, para quebrar com o bairrismo que já existia, ele convocou as 22 feras, né, da seleção brasileira, que foi a base de Santos, Botafogo e Cruzeiro. Isso aí já foi um fator principal, né? E já escalou o time titular e o time reserva. Tamanha qualidade, né, que existia no futebol brasileiro na época. Isso aí foi que, de repente, não criou, tipo assim, aresta, nem atrito nenhum em relação ao trabalho dele. Aí, a partir daí, quem era reserva mesmo, lógico que eu não queria ser reserva, mas tinha que se contentar, porque os titulares realmente eram do mesmo nível, né? Mas ele criou um ambiente favorável, né? Principalmente para quem não está jogando, se preparar para a hora que tivesse uma oportunidade, entrar como titular. Eu acho que esse foi um fator importante, mesmo no período do regime militar, né? Que já era, se não me engano, Garrastazu Azul Médici como presidente. Trabalho excepcional, a seleção brasileira classificou-se invicta, não perdeu para ninguém. Tostão, se não me engano, acho que fez 26 gols,
Pelé não sei quantos, Jairzinho também, mas tudo isso devido à inteligência e à sagacidade de João Saldanha. E ele seria campeão de 70 também, tranquilamente? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. O time do Brasil, aquilo que eu te falei, não tinha dificuldade. Se você armasse uma seleção brasileira convocando os 4 estados mais importantes, já na época, que era, né, Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, criaria um atrito que já tinha acontecido na Copa de 66, quando foram convocados 44 jogadores. Ele já, para eliminar isso, né, já convocou, escalou o time titular e o time de reservas, né, calando a boca de todo mundo, né? E fora o desempenho da seleção brasileira, né, que se classificou invicta para a Copa do Mundo. E ele gostava da sua cabeleira? Ele... não, quando na Copa de 70 eu não tinha o Black Panther ainda, né? E quando ele se demitiu da seleção brasileira, num atrito que ele teve com o Garrastazu Zulmetz na época, nós só aderimos a isso depois da Copa do Mundo. Quando o Brasil sagrou-se tricampeão do mundo, Sérgio Mendes convidou o time do Botafogo para disputar um torneio em Los Angeles, no mês de julho, logo após a Copa do Mundo. Nós ganhamos o torneio. Aí no time do Botafogo tinha eu, Jair, Zequinha, se não me engano, Chiquinho, Pastor, Moreira. E aí eu e Jair fomos num salão de beleza com a cantora do grupo lá do Brasil 66, do Sérgio Mendes. E depois de um passeio que nós fizemos pela Sunset Boulevard, foi o grupo Black Panther, né, que tinha os cabelo Black Power, vermelho, verde. E aí eu pintei o meu de vermelho, Jair deixou o dele de preto mesmo. Foi aí, a partir daí, ele como comentarista já da Rádio Globo começou, né, dizendo que a gente, se tivesse que cabecear, a cabeleira ia atrapalhar e tal, mas eu não cabeceava. Esse era o problema do Jair. O Jairzinho cabeçava com a testa para não... O Jair mas ele sempre, ele implicava mesmo, ele dizia nos comentários que se fosse treinador, ele pediria pra gente cortar, né, cortar a cabeleira. Eu não sei se eu cortaria não. Tá legal.